é muito importante e ao mesmo tempo é um pouco de uma maldição, cara. Porque quanto mais eu sei que as coisas existem, quanto mais eu sei que coisas são como são, mais eu percebo que eu não sei porra nenhuma. Isso me esmaga. Eu fico, porra, tem tanta coisa pra saber que não tem tempo suficiente na vida pra eu saber tudo que eu queria saber, né? Nem tudo que existe. Só tudo que eu queria saber não dá tempo. Por exemplo, tem uns caras que vêm aqui, quando veio o Clóvis de Barros, do último que veio... Tá louco. Foi o Karnal. Esses Gênios. caras eles me assustam. Pô. Sabe, né? Eu assisto todos, eu também me assusto. Depois do Clóvis, depois do Mário, depois do... Eu me sinto um nada, né? Perto dessas pessoas. Mas tem algo que eu aprendi... Isso é legal. Você ir vivendo essa vida e encontrando pessoas como Ninja, como você mesmo, que tipo, você... Uma das coisas mais bonitas é você ter humildade de ouvir as outras pessoas. E isso é muito difícil. Chega um momento que você já ouviu tanto que você não quer mais ouvir o próximo. Ou você se cansa daquela certeza das pessoas. No meu caso, o que eu sinto é o seguinte, cara. Quanto mais eu ouço as pessoas, quanto mais eu leio e tudo mais, assim... eu percebo que eu sou um merda, tá ligado? Mas isso é lindo. E que eu não sei das paradas de verdade, sabe? E vira e mexe, vem um cara aqui e me mostra com clareza que eu não sei das paradas. Então, pra mim, o melhor jeito de melhorar nesse sentido é ouvir o que os outros têm pra falar. Sim. Então, por isso eu converso com um monte de gente diferente. E aí os caras ficam, porra, por que esse cara vai no Flow? Porque esse cara tem alguma razão, alguma coisa pra ele me falar de um ângulo da vida que eu não vi, que eu não tive oportunidade de experimentar, por exemplo, e talvez e muito provavelmente eu nunca terei, sabe qual é? Porque eu já vivi aquela fase, porque, sei lá, o cara vem de um lugar muito diferente, por várias razões. Então, pra mim, a lente das outras pessoas da vida é muito importante e ao mesmo tempo é um pouco de uma, perdão da palavra, um pouco de uma maldição, cara. Porque quanto mais eu sei que as coisas existem, quanto mais eu sei que coisas são como são, mais eu percebo que eu não sei porra nenhuma. Isso me esmaga. Sim, Sabe qual é? Isso me esmaga. Eu fico, porra, tem tanta coisa pra saber que não tem tempo suficiente na vida pra eu saber tudo que eu queria saber, né? Nem tudo que existe. Só tudo que eu queria saber não dá tempo. Sim. Então, e aí eu fico, por exemplo, tem uns caras que vêm aqui, quando veio o Clóvis de Barros, do último que veio... Tá louco. Foi o Karnal. Esses Gênios. caras eles me assustam. Pô. Eu assisto todos, eu também me assusto. Esses caras, e assim, então, eu tenho que estar aqui, eu tenho que trocar uma ideia com aquele cara, e esse maluco, além dele ter vivido mais que eu já, ele, por boa parte da vida dele, o trabalho dele foi pensar sobre a vida. Então, tudo que eu falar aqui vai parecer coisa de criança pra ele. Mas é na mesma forma que eu me sinto hoje aqui. Falando, depois do Clóvis, depois do Mário, depois os grandes filósofos falarem, pastores renomados passarem por aqui, eu me sinto um nada, né? Perto dessas pessoas. Mas tem algo que eu aprendi também a reconhecer e principalmente eu me emociono e admiro a fala de outras pessoas, mas eu passei a me emocionar com a minha própria história também. Ao ponto de eu olhar e falar assim, caramba, mano, ele sabe mais do que eu, mas ele não viveu o que eu vivi, mano. Teve um cara que tem muito dinheiro e chegou e falou, se eu tivesse na sua vida, você não tinha passado por tudo isso que você passou. Aí eu olhei pra ele assim, mas eu vivi o que você não viveu não, mano. Entende? Então assim, fica elas por elas também, entende? Mas essa troca que é a beleza, de você aprender, de você, entende? E aí tem um lado ruim também, de você olhar pra vida das outras pessoas apontando, falando assim, você podia não ter passado por isso. E quem disse que eu não podia ter passado? Ou eu não precisaria ter passado por isso?
Entende? Então, é exatamente o que você falou. Quanto mais eu sei que nada sei, né? E tem um monte de fato, tem um monte de experiência da minha vida e tudo mais que, putz, eu tenho certeza que ninguém nunca vai passar, mesmo. E tem um monte de coisa que eu entendi de um jeito, ou que me foram apresentadas de um jeito, que, putz, cara, é aquele lance. Pô, se eu te explicar, você pode até entender, mas você não vai saber, cara. Você não vai, não você tem não como, sentiu a parada. Não tem que... como. Ó, exata... Ô, Igor, você veio no ponto certinho, assim. Como tanta certeza de que a fé existe e tanta certeza de largar tudo ao ponto de ir pro Japão. Por ver a certeza das outras pessoas ao compartilhar o evangelho. Ó, teve uma vez que eu fui numa clínica de recuperação pregar o evangelho. E eu preparei uma pregação linda. Falando de amor, falando de sentimento, falando de resgate, falando de vida, sabe? E eu, na hora que preguei pros dependentes químicos, os caras ouviram e ficaram, assim, sabe? Emocionaram um pouco, né? Foi legal. Só que, de repente, um cara foi comigo, ele ficou muito tempo na Cracolândia. E ele foi resgatado. A vida dele foi transformada. E ele tava comigo. Quando ele começa a falar: meus irmãos, eu entendo o que vocês passaram. Eu fiquei 15 anos no crack. E sabe essa puxada que você dá aqui, ó? Mano, aí todo mundo caiu. Porque eu não vivi isso, mano. Eu posso ficar horas e horas falando ali. Eu fiquei falando coisas lindas da Bíblia. Sabe? Com uma profundidade maravilhosa. Mas eu não vivi o que os caras viveram, mano. Eu não vivi isso. E foi exatamente o que eu senti quando eu preguei no Japão pros descendentes. Eu falei assim, gente, o meu pai não falava eu te amo pra mim. Mas ele mostrava pra mim o tempo todo que ele me amava. A igreja fez assim, ó. Os moleques tudo novinho caindo. Porque não escuta. Mas é algo que eu vivi. E quando eu olhei pros meninos e comecei... Eu saí do púlpito e fui abraçar... Foi um menino de 16 anos. Eu entendi que, tipo assim... tem muitos pastores. E aí eu coloco... Não no bolo, mas tem muitos. Tem muitos pastores que falam... tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Mas amar a Deus sobre todas as coisas é muito fácil. Porque Ele te ajuda, Ele não tem pecado. Se Ele tá aqui, Ele é pra te ensinar. É maravilhoso amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, eu, durante muito tempo, na minha conversão, até aquele momento que eu vim aqui no Flow, que eu batia no peito, que eu vou fazer e tal, eu amava a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele tava me ajudando. E continua me ajudando. Mas eu não conseguia amar ao próximo como a ti mesmo. Que aí a dificuldade é amar aquele que quer acabar com a sua vida, é amar aquele que já te deu um Pelé, é amar aquele que já mandou uma mensagem pra sua namorada, é amar aquele que roubou o seu lugar no emprego. Aí é complicado, entende? Então, assim, a certeza de carregar tudo e colocar num bolo... Eu tô nessa segunda fase só. Quantas fases ainda tenho pra preencher? E talvez, se eu bobear, eu volto na primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? Então, essa experiência de que cada um carrega, de que cada um viveu na sua particularidade, é o que tem um diferencial. Por isso a importância de não pararmos de fazer o que estamos fazendo. Entende? Eu já pensei várias vezes em parar. Só que de repente chega um momento que me... caramba, eu preciso viver de novo isso. E Deus vai fazer, e tá fazendo. Eita glória! E vai e acontece, tá ligado? Isso me deixa vivo, mano. E que meu filho possa viver, assim, o dobro com o que eu tô vivendo hoje, né, meu? Amém, cara.